Carmona Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Carmona Podcast, esse espaço tão importante para debater assuntos relacionados à cidadania, à política, à fé. E hoje nós temos aqui a presença do nosso deputado e pastor Martinho Carmona, que nos presenteia com esse espaço tão bonito e tão importante para esse debate. Também a pastora e vereadora Patrícia Queiroz, do nosso município de Belém. Queria dar as boas-vindas a ambos e dizer que, para mim, me sinto muito honrado pelo convite também de poder participar dessa conversa. E vou trazer aqui alguns assuntos, algumas provocações que eu espero que sejam úteis para a gente também apresentar ideias e mostrar a você que nos assiste a importância de tratarmos temas dessa natureza. Então, queria primeiro perguntar, posso tratá-los como deputado, vereadora, como pastores? Sempre também. Então, vamos definir aqui que vai ser o tratamento de pastor, que aí fica mais fácil. E eu queria iniciar esse podcast com uma observação. Aqui, quero apresentar aqui ao deputado Carmona, ao pastor Carmona e à pastora Patrícia, sobre a procura pelo voto evangélico. Nós temos visto uma procura muito grande da classe política por essa fatia que é grande na nossa sociedade, está se tornando ainda maior. Então, vocês, como representantes do povo evangélico na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa, líderes que são da Igreja do Evangelho Quadrangular, eleitos pelo chamado voto evangélico, que é uma força política que tem despertado o interesse cada vez maior de analistas, enfim. Hoje, Patrícia, nós temos no Brasil 26,9% de evangélicos, segundo dados do IBGE, o censo de 2022. Pastor Carmona, o Pará está acima dessa média, está com 35,3%. Então, é uma parcela expressiva da população. E a minha pergunta, como vocês veem a tentativa de políticos de fora da igreja, que em época de eleições, vou usar esse termo, vestem-se de ovelhas e para se aproximar dos nossos irmãos na fé? Então, quais são as cautelas, Patrícia, necessárias ou a orientação que podemos dar para que o povo de Deus não seja enganado, principalmente em períodos eleitorais? Pai, seja convosco. Quero primeiro agradecer ao nosso pastor e deputado Martinho Carmona, agradecer ao Evandro por estar intermediando esse pertinente debate. E é bem importante essa pergunta, porque no meu entendimento, os evangélicos hoje eles decidem eleições, só que nós estamos bem polarizados. O povo evangélico tem que ficar agora em alerta por conta desses princípios. Quem escolher com base nos princípios em que acreditamos, e não por falácias, por lobos com peles de ovelha, que está aí. Falam que gostam dos evangélicos, que amam, mas quando é na prática, os princípios cristãos estão sendo sacudidos, maculados. Então, há uma necessidade, ainda mais com esse crescimento, com essa maioria dos evangélicos, pastor Evandro, a gente tem que tomar muito cuidado, como pastores que somos, em fazer com que a igreja, os nossos membros, a membresia da igreja, saiba, e não tem como não falar disso dentro da igreja. É a gente estudar mesmo, é a gente colocar aí a nossa mente para funcionar, pedir discernimento e sabedoria. Por quê? Porque a ordem do Senhor é governai. Então, se a gente não ficar alerta, a gente vai só ficar dizendo, eu concordo, eu não concordo, eu aceito, eu não aceito, eu quero e eu não quero. Então, a gente tem que ter sabedoria, tem que estudar mesmo, tem que prestar atenção e esmiuçar. Por quê? Tá pegando, então, o comunismo está pegando pesado com a gente. E a gente vai ficar como? Esperando, como evangélicos, não só dizer eu não concordo, a gente tem que começar a se levantar para guerrear com sabedoria, tem que estudar. Patrícia, você falou sobre a necessidade de falar desse assunto na igreja. E, de fato, é muito importante, porque nós precisamos ensinar. Quando Jesus nos diz para discipular as nações, tem a ver com trazer esse ensino que envolve não apenas assuntos que a gente considera espirituais, até porque a política é um assunto altamente espiritual, na medida em que toca em valores, em fundamentos
da família, em assuntos que são muito próprios daquilo que a gente vive também na nossa fé. Pastor Carmona, dias atrás, o senhor teve uma grande visibilidade com a capa do jornal O Liberal. Estou trazendo esse assunto porque tem a ver com o crescimento evangélico, né? E o senhor propôs, de uma forma muito enfática, a formação de uma chapa ao governo do Estado com o nome evangélico. E isso causou um grande reboliço, né, no meio político, né, exatamente porque muitas pessoas veem o povo evangélico como um povo que deve estar fora desse debate. Então, hoje somos mais de um quarto da população. É razoável que a nossa voz, que as nossas ideias sejam ouvidas e consideradas no âmbito governamental. Como é que o senhor enxerga esse crescimento e essa participação do povo evangélico? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, desejar paz a todos aqueles que nos dão o prestígio e o privilégio de nos acompanhar e dizer que realmente nós somos, no Pará, pioneiros. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi aquela que primeiro identificou a importância e a presença na política com mandato. Ela percebeu que quem não comanda é comandado. Quem não pensa é sempre levado pela onda. Então, nós damos graças a Deus, porque essa é uma tradição da Igreja do Evangelho Quadrangular, não só atuar na política com muita lucidez, com muita claridade, mas apresentar nomes que possam realmente ter vez e voto para poder representar o segmento e não apenas ficar assistindo os outros nos conduzirem. Nessa entrevista do jornal Liberal, em que até a matéria chegou à capa, eu fui muito claro, porque a esquerda, né, os comunistas, eles estavam alegando que queriam ou pretendem a vice-governança na chapa da governadora Hanna, porque são 20%. Eu disse, olha, por esse critério, não serão vocês, serão nós, evangélicos, que somos 35%. Mas eu quero deixar claro aqui que esta, além de ser uma realidade, não é uma pretensão pela qual os evangélicos vão lutar. É o interesse do governador, da vice-governadora Hanna, em ter um evangélico na chapa. Não vamos inverter as posições. Aí podem dizer, vocês estão se oferecendo. Não. É que a nossa expressão, o nosso peso eleitoral está fazendo com que um dos evangélicos ou evangélica sejam indispensáveis na chapa para que se tenha sucesso nesse pleito eleitoral. Então, nós defendemos realmente, como você falou muito bem, Patrícia, os princípios. Você defende esses mesmos princípios que eu defendo. Eu defendo na Assembleia Legislativa e tenho visto você de uma forma muito atuante, muito presente e muito consistente defender esses mesmos princípios na Câmara Municipal de Belém. Então, o nosso posicionamento ele é muito firme, ele é muito claro, ele não deixa dúvidas. O nosso grande líder é Jesus Cristo. Amém. Nós trabalhamos para o Senhor Jesus. Então, nós queremos atuar na política exatamente para que os nossos princípios, pela nossa expressão, possa ser respeitado. Nós temos de origem, e é bom que todo mundo entenda isso, a nossa origem é ser protestante. Nós nascemos de uma minoria e resistimos a todas as pressões e opressões. Eventualmente, hoje, no Pará, nós somos a maioria. E não é possível que agora que nós somos a maioria, nós vamos abrir mão de defender os nossos direitos. Eu concluo essa minha primeira participação dizendo o seguinte: Jesus nunca se impôs para ninguém. Ele sempre se propôs. Agora, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar sermos conduzidos por qualquer outra força ou comando que não sejam os princípios da palavra de Deus. Então, o nosso grande líder chama-se Jesus Cristo. E é esse, vamos seguir contra tudo e contra todos, ou a favor de tudo e a favor de todos, desde que ele esteja no nosso comando. Excelente, pastor Carmona. Eu quero aproveitar já esse gancho,
já que o senhor falou desse enfrentamento de ideias e de princípios, eu quero entrar numa parte agora aqui sobre a ideologia, ou as ideologias, porque são várias de esquerda, e o conflito que existe entre elas e o evangelho. Existe uma dificuldade muito grande em compatibilizar isso com a palavra de Deus, essas ideias, essas ideologias. Então, quero trazer um assunto bem recente e polêmico, que foi a eleição da deputada federal Erika Hilton, uma mulher trans, como sabemos, portanto, biologicamente homem, foi eleita presidente da Comissão de Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Eu acho esse um episódio muito emblemático daquilo que a gente tem visto acontecer no Brasil e que nos deixa até incrédulos. É tentar empurrar a mentira como uma verdade. E eu quero dirigir essa pergunta a você, professora Patrícia. Como mulher e mãe, você se vê representada na pessoa da deputada federal Erika Hilton como presidente de uma comissão federal que vai tratar de direitos da mulher? Impossível eu me sentir representada. Primeiro, que biologicamente ela não é uma mulher. Ela tem falado, pastor Carmona, ela falou que se quisermos falar de biologia, então que criemos uma comissão de biologia. Então, como que uma presidente da comissão da mulher, uma mulher trans, vai falar do direito da mulher que sofre violência sexual? Não é uma mulher. Violência obstétrica é biologia. Não tem como. Violência de todos os tipos. Física, biológica, é biologia. E aí, como é que faz? Não nos sentimos representados. E ela, num discurso muito feio e pesado, no seu primeiro discurso, ela diz: nós que somos mulheres que gestam vão ter que engolir. Eu sinto muito em dizer que nós, mulheres, vivemos um retrocesso esses dias. E está na hora de nós, mulheres de Deus, nos levantarmos. Nós, mulheres de Deus, precisamos nos levantar. Chega de fazer só culto dentro da igreja. Só culto dentro da igreja. E quando chega no Instagram, a gente fica rolando a tela, assistindo o kkk, e o mundo está lá, olha. Está vibrando, ocupando os espaços. Perdemos um espaço de extrema relevância para um homem, biologicamente homem, que se sente que quer ser mulher. Isso não é preconceito. Cada um escolhe para a sua vida o que quer, a maneira que quer se vestir, mas quando trata-se do direito da mulher, tem que ser uma mulher. Deveria ser uma mulher. Então vivemos um retrocesso. Então, mulheres de Deus, eu digo aqui para as mulheres de Deus, vamos ser sal fora do saleiro. Vamos levantar a bandeira que Jesus levantou por nós. Jesus quebrou regras por nós, paradigmas por nós. Por que nós vamos ficar limitadas a fazer cultos sem falar sobre isso? Sem a gente se levantar e dizer o que queremos para nossa casa? Somos as edificadoras dos nossos lares. A política está dentro da nossa casa, estão dentro aí das escolas. Quando nosso filho chega, se a gente não tem o evangelho firme dentro de casa com mulheres de Deus, o nosso filho vai para a faculdade, quando volta, por quê? Porque o princípio que eles pregaram lá foi muito mais forte e emblemático do que a gente dentro de casa. Então a gente precisa se levantar, mulher, levante-se. Então a Erika Hilton não nos representa porque biologicamente é um homem. Perfeito. Pastor Carmona, uma das suas principais bandeiras na Assembleia Legislativa tem sido exatamente a defesa da família, como bem colocou a pastora Patrícia aqui. E sabemos que as ideologias de esquerda, elas tentam cada dia mais, de diversas maneiras, desconstruir a família. E eu tenho visto seus pronunciamentos sempre muito firmes na defesa da família. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como tem sido, e aí eu já vou puxar um gancho para a próxima pergunta também, como tem sido o desafio do seu mandato, né, já no 8º mandato, de fazer frente a esses avanços dessas ideologias de esquerda na Assembleia Legislativa. Tanto dentro como fora da Assembleia Legislativa, nós defendemos os mesmos princípios, como falou a Patrícia, os princípios que norteiam a nossa conduta como cidadão. Então, nós temos que, pela responsabilidade de a cada dia crescermos mais, o processo de crescimento da igreja em célula, ele faz com que a igreja esteja onde o Estado não vai chegar tão cedo. É verdade. Nos lugarejos, às vezes num povoado, numa vila de 5 pessoas, de 5 famílias, de 2 famílias,
de 50 famílias, a igreja já está presente. E a igreja, ela é mais do que apenas aquele espaço físico. É a pessoa, que é o corpo de Cristo. Vamos citar um caso mais recente, quando da pandemia. Se nós não tivéssemos feito valer o nosso direito e o nosso grau de utilidade, porque a igreja, ela cresce exatamente pelo grau de necessidade, de utilidade, de serventia que ela tem. Quando uma pessoa entra na igreja, ela que era uma anônima, de repente ela já tem, é a Maria, é a José, ela já passa a ser uma pessoa que é chamada pelo próprio nome e de repente ela, que nem ela se sentia alguma coisa, agora já é líder, líder de 2, líder de 10, líder de 100, e Deus vai dando, vai dotando a pessoa de dons, talentos que ela possui, mas que estão represados, armazenados. Mas vem o Espírito Santo e a usa de uma forma que ela mesma se surpreende. Recentemente, a igreja foi impedida, por ocasião da pandemia, de abrir suas portas. Eu disse, mas por quê? Justamente a igreja, que é uma das instituições mais úteis. Mais essenciais. E aí nós lutamos, passamos um ano lutando, mas conseguimos fazer com que se tornasse uma lei. A igreja hoje é a 49ª instituição essencial, indispensável para o funcionamento normal da sociedade. Assim como os bombeiros, os hospitais, o pronto-socorro, a justiça, as delegacias de polícia, são 48, eram 48 e agora são 49 instituições que são reconhecidas como fundamentais para que uma sociedade funcione de forma normal, ainda que minimamente, mas que funcione. Então, se você não lutar por esse direito, na verdade, você vai ficar o tempo todo sufocado. Você, querendo fazer a obra de Deus, vai ser impedido pela legalidade. Então, você tem que ter também força para fazer com que aquilo que nós cremos possa, com liberdade, servir à sociedade. Até então, fecharam algumas igrejas nossas por conta disso. E quando a lei, o projeto foi aprovado e se tornou lei, imediatamente elas foram reabertas e passaram a funcionar. Então, não podemos abrir. A esquerda, o comunismo, ele é a expressão máxima da mentira. Por exemplo, o Decálogo de Karl Marx. O que é que ele diz? Acuse O que você faz? os seus adversários daquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, aponte para o seu adversário, que é ele. Então, eu não consigo imaginar como é que a gente pode se deixar dominar ou minimamente se intimidar por quem vive na mentira, frustrado, porque não há possibilidade nenhuma de uma pessoa realmente pura e correta caminhar pelo esquerdismo. Tanto é que no primeiro governo do Lula, a maioria da liderança do governo petista, quando descobriu quem era o Lula, saiu. A partir de Hélio Bicudo e os demais fundadores do PT. E pergunte para Hélio Bicudo, quem é Lula? Quem é a esquerda? Por que até hoje a esquerda não tem outro nome, só o Lula? Porque isso é uma estratégia, né? Há quem diga até que o Lula manipula todo mundo que se permite ser manipulado. Mas o fato é que nós não temos nada contra ninguém. O que nós temos é a disposição de implantar o reino de Deus. Agora, muitas das vezes é necessário você ir para o debate, para o confronto. E esse confronto, ele se dá na área das ideias. Isso não arranhe nem em um minuto o amor que temos por eles, mas se eles não sabem nem constituir, se manter como uma família, como poderemos deixar que eles nos conduzam ou nos orientem como formar uma família que, na verdade, nem as possui? Pastor Carmona, a sua fala sobre a pandemia me lembrou não apenas o episódio, né, do fechamento das igrejas, o senhor falou da essencialidade da igreja nesse período, mas eu vejo também como a essencialidade da participação de evangélicos na política exatamente para trazer esses assuntos como família, como valores, para dentro dessa seara
dentro desse ambiente e poder discuti-la com essa altivez, com essa firmeza. Me permita fazer uma colocação? Eu acho, viu, vereadora Patrícia, minha irmã, colega pastora, eu acho que o povo evangélico está muito mais esclarecido do que estava. Sim. Hoje, apenas alguns poucos ainda relutam naquele questionamento de um isolamento, como se esse isolamento, por exemplo, você vê que na Igreja Católica tem os monges. Qual é a produtividade de um monge? Ele vive numa vertical, ele Deus, e ele não produz absolutamente nada, a não ser para ele mesmo. É um seu próprio egocentrismo. espírito, né? Pois é. Quer dizer, o apóstolo Paulo diz, olha, seria muito bom que eu falasse em línguas estranhas, mas eu prefiro falar 2 palavras de forma compreensiva ao ponto de ser útil do que 1000 na língua dos anjos. Então nós temos que ter utilidade. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é essa a nossa orientação. É servir. Servir como advogado, servir como pedreiro, como pintor, como cantor, como vereadora, como deputado, como presidente da República, como governador. Tudo tem seu tempo. Nós estamos ocupando os espaços. Antigamente nós só tínhamos soldados na igreja. Hoje nós temos coronéis, temos generais. Nós temos hoje promotores, procuradores, juízes, desembargadores, ministros. Agora mesmo, nós temos o ministro André Mendonça, né? Então, quer dizer, nós evangélicos, pela prestação do nosso serviço, pela forma de viver, é que nós estamos cada dia mostrando para cada cidadão que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, até que reitero, a questão das mulheres, a gente não dá de abrir espaço para isso. Não podemos abrir este espaço. Não podemos chegar lá e dizer, olha, toma aqui de mão beijada algo que a gente conquistou, que a gente lutou para conquistar os espaços, e de repente ali a gente entrega e diz, não vou me meter nisso, porque eu vou estar... Eles colocam para que a gente não vou falar que senão eu sou homofóbico. Não, nós queremos ser respeitadas nos nossos lugares aonde a gente quiser ir. Eu quero até aqui, Patrícia, lhe parabenizar, porque você tem sido uma mulher muito corajosa e defendido esses princípios. Quer na tribuna da Assembleia, quer nos púlpitos das igrejas, quer nas redes sociais, você tem mostrado o valor e justificado os votos que você teve. Então, por isso, eu estou, como você falou, no meu 8º mandato, né? Eu tive aproximadamente 57 mil votos. E eu tenho certeza que, com o avanço do Evangelho, cada vez nós teremos a compreensão dos jovens, que eles precisam. Olha, agora mesmo, a universidade, que estava totalmente tomada, as universidades estavam dominadas pela esquerda. Agora, o movimento evangélico, ele está indo nas igrejas, está mostrando, tirando a luz, tirando a intimidação. Indo nas universidades. Exato, desculpa, nas universidades. Quando um jovem evangélico entrava numa universidade, ele era tão pressionado que muitos nem resistiam. Agora, a coisa está mudando. Agora, eles estão sentindo que realmente o evangelho é forte o suficiente para sustentá-los nesses confrontos, nesses enfrentamentos. E é por isso que eu creio que a sua permanência na Alepa, e eu que passei nesse meu trabalho, que nós tivemos ano passado, quantas famílias foram alcançadas que eu pude, com o Senhor no lado a lado, com o seu mandato, ainda como só uma pessoa, uma cidadã que quer cuidar de mulheres e de família, o seu mandato muito me ajudou. Uma cadeira como a sua lá na Alepa tem muita relevância para nós. São portas abertas, mulheres sendo cuidadas com agilidade. A gente tem isso, são passos que a gente vai conquistando, são famílias inteiras sendo alcançadas através de consultas, através de atendimento. E isso é muito importante, então eu já quero aqui lhe agradecer, porque o meu mandato, mesmo nesse primeiro período, 1 ano e 3 meses aí, o senhor, como deputado, tem nos assistido como ninguém. Aliás, lhe agradeço, porque parte dele devo ao senhor nesse primeiro momento. Eu que, só porque o nosso tempo está encerrando, né? Sim. Temos apenas alguns poucos minutos, mas vamos, quem sabe, dependendo da repercussão,
A gente vai voltar aqui. Vamos Oba! lá. Vamos continuar essa conversa. Eu queria dizer, aproveitando a fala da pastora Patrícia, que não apenas o mandato dela, mas a Igreja Quadrangular se sente muito, não apenas representada, mas presenteada com o seu mandato. E o senhor falou de ocupação de espaços, foi falado aqui. Nós realmente precisamos estar bem posicionados para que a luz do Evangelho possa brilhar. Jesus nos falou que a luz não é para ser colocada debaixo da mesa, mas no velador, num lugar alto, para que todos possam ver. E os senhores, né, pastora Patrícia e pastor Carmona, têm deixado brilhar essa luz do Evangelho. O senhor falou em jovens, eu acho que essa última pergunta dá tempo ainda. O senhor falou da juventude, né, que tem crescido. Eu queria falar da participação dos jovens na política, pastor Carmona. Em 2022, a última eleição geral, o TSE registrou um recorde de novos eleitores entre 16 e 18 anos. Foram mais de 2 milhões de jovens aptos a definir o futuro do país lá naquela última eleição. Eu queria fazer um paralelo com os dados do IBGE no censo, que apontam que um perfil jovem da população evangélica. Então, nós temos muitos jovens na igreja, né? Eu tenho aqui alguns dados, mas vou pular para fazer diretamente a pergunta sobre juventude. Patrícia, pastora, você faz parte de uma segunda geração de atuação política, né? Pastor Paulo Queiroz, vereador, secretário, que também deixou um legado muito importante, passou o bastão, né? Então, há sempre um anseio da juventude por uma renovação na política. Então, eu quero fazer essa pergunta a você. Você se considera parte dessa renovação política? E como você vê o papel do jovem na construção da cidadania? Bom, faço parte. O mandato do meu pai foi bem significativo. Ele deixou um rastro como vereador de Belém por 7 mandatos. E a juventude, eu digo aqui para os jovens, porque eu me considero jovem, apesar de já passar dos 40, mas eu me considero e me sinto jovem. Nós não podemos limitar a nossa atuação como jovens cristãos apenas na hora de votar. Nós temos que ocupar esses espaços na cadeira, em cadeiras, nem em lugares de cabeça da sociedade. Não podemos aceitar que sejamos apenas os votantes, mas não, que ocupemos essas cadeiras, que ocupemos esses lugares. Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Então a gente tem que entender isso. A juventude tem força, são corajosos, mas não para ser apenas parte desse movimento para colocar alguém que não os representa. Nós, evangélicos, cristãos, como temos o pastor Carmona, temos que ter a nossa representatividade, não como só votante, mas como atuante, ocupante dessas cadeiras. Ok. Você que vai encerrar, mas eu quero agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês e vamos aguardar a repercussão da nossa conversa para um novo momento. Trazemos temas que também serão temas atuais, baseados nos temas que fazem a história. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Eu agradeço de fundo do coração essa oportunidade. A gente vai destravando. Falar sobre política, ainda mais hoje na internet, não é fácil, mas obrigada, pastor Martinho. É pertinente esse seu espaço e que eu tenho certeza que muitas pessoas vão passar por aqui deixando essa marca. Governai, cristãos, governai. Esse é o tema. Obrigado. Muito obrigado a você que assistiu o podcast Carmona. Compartilhe aí esse material, porque vai com certeza trazer luz para muitas pessoas. Quero também agradecer o convite do pastor e deputado Martinho Carmona para estar aqui. Agradecer a pastora Patrícia, vereadora, por ter feito desse momento aqui algo muito especial e marcante para a nossa trajetória. Que Deus abençoe você. Mas antes eu queria só que você fizesse uma breve oração para a gente agradecer a Deus por esse momento. Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer através da vida de homens e mulheres que se dispõem a viver o Evangelho de forma plena em todos os lugares, nas prisões, nos palácios, nas escolas, nas casas, na rua, como disse o apóstolo Paulo, que onde quer que formos, em todos os lugares, que a tua mão esteja conosco. Abençoa cada um que está assistindo esse programa, e que a tua luz possa brilhar sobre nós, e que a luz do Evangelho brilhe sobre o estado do Pará, sobre a nação brasileira. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Carmona Podcast.